Nos obscuros meandros da história, há contos sombrios que ecoam o terror da alma humana. Entre os escombros do passado, emerge a trajetória de Grady Franklin Styles Jr., conhecido como o Garoto Lagosta, uma figura notória nos espetáculos de freak shows no século XIX. Por trás das cortinas desse circo macabro, desvendaremos segredos sombrios que o levaram a uma vida marcada por tragédias e violência. É uma jornada repleta de reviravoltas. A família de Grady, por exemplo, se envolveu em uma teia de conspiração, enquanto o destino parecia tecer tramas imprevisíveis. Prepare-se para mergulhar nas profundezas insondáveis dessa história arrepiante, onde o medo e o mistério se entrelaçam em um enigma macabro que desafia a própria essência da natureza humana. Na transição do século XIX para o século XX, um fenômeno peculiar e perturbador tomou conta dos Estados Unidos: os freak shows, ou espetáculos de aberrações. Esses shows apresentavam pessoas com condições genéticas raras e deformidades físicas, exibindo-as como exemplo de paranormalidade e peculiaridades humanas. O espetáculo dessas peculiaridades atraiu multidões de curiosos e sensacionalistas, aproveitando o advento dos circos itinerantes para difundir essas exibições para além das grandes cidades. A ideia por trás dos freak shows era explorar o extraordinário, o estranho e o inexplicável. Pessoas com anomalias físicas como gigantismo, nanismo, malformações congênitas e outras condições incomuns foram exibidas como atrações principais desses eventos, atraindo olhares de fascinação, mas também levantando questões éticas e morais. Para muitos dos protagonistas desses espetáculos, a participação nos freak shows significava a oportunidade de lucrar com a fama de suas condições incomuns. Em uma sociedade que, em grande parte, ainda carecia de empatia e compreensão em relação às diferenças, essas pessoas se viram tanto celebradas quanto exploradas. Em contraste, para o público, o fascínio por esses shows podia ser visto como uma tentativa de compreender o desconhecido, explorando as fronteiras entre a normalidade e a anormalidade. No entanto, esse interesse também expôs a crueldade inerente da natureza humana, que buscava entretenimento à custa do sofrimento alheio. O sucesso desses freak shows foi impulsionado pela propaganda sensacionalista e pelo boca a boca. À medida que a fama se espalhava, mais e mais pessoas corriam para testemunhar essas exibições bizarras, alimentando uma indústria que, infelizmente, explorava a vulnerabilidade de seres humanos em busca apenas de sobrevivência e, quem sabe, talvez, reconhecimento. Com o passar dos anos, a sociedade começou a questionar a ética por trás desses espetáculos. Surgiram vozes críticas que apontavam a exploração e a desumanização das pessoas envolvidas. Essas críticas, somadas às mudanças culturais e avanços na compreensão da diversidade humana, eventualmente levaram ao declínio dos freak shows, principalmente devido a debates sobre a ética dos espetáculos de aberrações, reavivando a discussão sobre a exploração e desumanização de seres humanos em nome do entretenimento. Esse triste episódio expõe os aspectos sombrios e perturbadores desse mundo, reforçando a importância de refletirmos sobre a forma como tratamos e representamos a tal diversidade humana. Hoje, olhamos para esse capítulo sombrio da história com uma mistura de fascínio e horror, lembrando-nos da importância de tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, independentemente de suas características físicas ou genéticas. Os freak shows podem ter sido uma parte perturbadora do passado, mas
serve como um lembrete das complexidades da natureza humana e da necessidade de compreensão e aceitação, tornando-se também uma forma aterradora de mostrarmos como a sociedade pode tanto glorificar quanto destruir aqueles que são considerados diferentes. Seu legado evoca reflexões sobre o que realmente significa ser humano e sobre a necessidade urgente de compreensão, compaixão e respeito para com todos os indivíduos, independentemente de suas aparências ou condições genéticas. Entre as figuras marcantes dos freak shows, destaca-se Grady Franklin Stiles Jr., um homem que encontrou, na sua rara condição genética, a ectrodactilia, uma oportunidade para capitalizar a atenção obtida ao longo de toda a sua vida. A ectrodactilia é uma condição em que os dedos das mãos e dos pés são fundidos, assemelhando-se às garras de um crustáceo. E desde cedo, o destino de Grady já estava traçado. Seus pais, também portadores da junção dos dedos das mãos, trabalhavam como uma atração de circo. Aos meros 7 anos de idade, Grady foi incluído na apresentação, tornando-se uma peça central do espetáculo. Assim, o jovem e frágil menino foi jogado aos holofotes, em um mundo onde as peculiaridades eram exibidas como entretenimento para as massas curiosas. Ao longo dos anos, Grady se adaptou a essa vida circense, transformando sua rara condição em uma fonte de sustento. Ele encontrou na exploração de sua própria diferença uma maneira de sobreviver e ser reconhecido. Entretanto, essa vida de exploração constante também teve suas consequências devastadoras. Por trás das cortinas do circo, Grady enfrentou uma série de desafios pessoais. A despeito da fama que sua anomalia lhe conferia, ele carregava o peso de uma existência difícil e repleta de problemas familiares e psicológicos. Sua personalidade oscilava entre momentos de egocentrismo e acessos de fúria. Além de lidar com suas próprias angústias, Grady também foi pai de família. Infelizmente, as condições genéticas da ectrodactilia passou adiante para alguns de seus filhos, o que gerou dilemas emocionais e levantou questionamentos sobre o ciclo de exploração a que a família estava destinada a prosseguir. Como dito, a vida de Grady foi marcada por desafios desde muito cedo. Além de enfrentar o estigma e a curiosidade implacável do público nos freak shows, ele também sofreu bullying e enfrentou dificuldades na socialização durante sua juventude. No entanto, ele não se deixou abater por essas adversidades e mostrou uma força de vontade impressionante para superá-las. A ectrodactilia, a condição rara que fundiu os dedos de suas mãos e pés, tornou tarefas cotidianas extremamente desafiadoras. A simples ação de caminhar era quase impossível para ele. No entanto, ao invés de buscar a ajuda de outras pessoas, Grady decidiu enfrentar esses obstáculos por conta própria. Determinado a manter sua independência, ele aperfeiçoou uma técnica de rastejar que lhe permitia se movimentar e realizar atividades essenciais. Essa forma de locomoção, pouco convencional, desenvolvida por Grady, exigia uma força notável em seus membros superiores. Ele recusou-se a utilizar cadeira de rodas ou qualquer tipo de ajuda que pudesse limitar sua autonomia. Essa atitude obstinada pode ser vista como uma forma de resistência, uma maneira de provar ao mundo que ele não seria definido por sua condição física. Apesar de sua resistência, é difícil imaginar o quão desafiador deve ter sido o dia a dia de Grady. As atividades que muitos de nós realizamos sem esforço algum eram uma batalha constante para ele. No entanto, ele persistiu, enfrentando um mundo de cabeça erguida e demonstrando uma coragem inspiradora. No entanto, é essencial reconhecer que a história de Grady também traz à tona questões complexas, não só sobre a exploração e a busca pelo lucro a partir da exibição de pessoas com deformidades, mas também a sua psique, o custo emocional que acarretou em sua vida, talvez por suas limitações, pelo que sofreu durante a vida. Dito isso, depois de tantas ponderações, eu quero que fique claro para todo mundo que a intenção aqui não é justificar
o que o personagem do vídeo de hoje fez. Grady Stiles, o garoto lagosta, ele cometeu um crime hediondo, mas sua vida, apesar dos percalços, da má formação, das condições precárias em que viveu, ele ficou rico e muito famoso. Ele poderia sim ter constituído uma família amorosa. E quem sabe hoje eu estaria falando apenas de suas benfeitorias. Mas infelizmente o mal ele não escolhe em quem habita. Por trás do apelido de Garoto Lagosta e da fama nos freak shows, a vida de Grady Franklin Stiles Jr. era marcada por desafios e angústias que poucos conheciam. Apesar dos empecilhos sociais, ele conseguiu casar 2 vezes e teve 4 filhos a partir desses relacionamentos, 2 dos quais herdaram a ectrodactilia. No entanto, a trágica história desse homem tomou um rumo sombrio, ainda mais sombrio por sinal, afundando-o em uma espiral de problemas pessoais. A despeito das adversidades e da sua condição física única, Grady conseguiu estabelecer relacionamentos e formar famílias. No entanto, sua fama e personalidade difícil pareciam lançar sombras sobre essas uniões. O alcoolismo se tornou uma constante em sua vida, agravando os problemas já existentes e corroendo sua saúde e bem-estar. Infelizmente, a história de Grady é marcada por uma série de incidentes de violência doméstica e ameaças contra suas companheiras e filhos. A raiva e hostilidade que ele acumulou ao longo dos anos encontraram uma saída destrutiva em suas relações pessoais, causando sofrimento e trauma para aqueles que o cercavam. Para se ter uma ideia, em 1978, um evento chocante abalou a vida de Grady para sempre e lançou sua história em um capítulo ainda mais sombrio. Sua filha mais velha, Donna, estava prestes a se casar com um homem com quem estava profundamente apaixonada. Porém, o caminho para a felicidade se transformou em uma tragédia inimaginável. Ao levar seu noivo para conhecer seus pais, Donna estava ciente da recusa de seu pai em aceitar o pretendente. Tentando evitar o inevitável encontro desconfortável, ela foi cuidadosa e buscou adiar o momento máximo possível. No entanto, suas tentativas foram em vão e o fatídico encontro aconteceu em sua própria residência. Ao conhecer o homem com quem sua filha desejava se casar, Grady não apenas rejeitou o pretendente, mas tomou uma atitude extrema e impensável, movido pela ira, sabe-se Deus lá por quê, ou mesmo pelo desespero de perder a sua menininha, quem sabe, como ele mesmo falava. O homem disparou um tiro fatal contra a cabeça do noivo de sua filha, tirando-lhe a vida sem piedade. O assassinato chocou a comunidade e trouxe à tona a escuridão que assombrava a vida de Grady. O que poderia ter sido um momento de celebração e amor se transformou em uma cena de horror, mostrando os resultados devastadores de uma vida marcada por violência, abuso de álcool e hostilidade. Esse trágico episódio não apenas acabou com a vida de um jovem inocente, mas também afetou profundamente a vida de todos os envolvidos. A filha de Grady, Donna, foi confrontada com a terrível realidade de perder seu amado pouco antes de seu casamento, por nenhum motivo. Essa perda irreparável deixou cicatrizes emocionais que ela carregou pelo resto de sua vida. Após o terrível assassinato do noivo de sua filha, Grady Franklin Stiles Jr. foi detido em flagrante, não havendo necessidade de testemunhas ou de um inquérito mais detalhado. Ele prontamente admitiu sua culpa, sem demonstrar qualquer sinal de arrependimento pelo fato hediondo que acabou cometendo. O julgamento foi marcado pela sua confissão perturbadora. A pena aplicada a Grady foi uma surpresa para muitos. Ele recebeu uma sentença de 15 anos de prisão. Entretanto, surgiu um dilema preocupante. O Estado percebeu que nenhuma instituição ou penitenciária estava preparada para lidar com as necessidades físicas específicas do tal homem lagosta. Sua rara condição genética, a ectrodactilia,
impunha desafios significativos no sistema prisional. As instalações carcerárias não estavam adaptadas para acomodar suas necessidades especiais, o que levantou sérias questões sobre sua segurança e bem-estar durante o cumprimento da pena. O caso de Grady Stiles também despertou debates sobre a necessidade de oferecer tratamento adequado para aqueles que cometem crimes, levando em consideração suas condições de saúde e necessidades específicas. Aqui eu preciso fazer uma pontuação. Apesar de a maioria de nós acreditar que um indivíduo preso deve apenas pagar pelos seus atos e que não merece nenhum conforto, na realidade, o encarceramento, judicialmente falando, tem como foco o processo de reabilitação e ressocialização, buscando soluções que atendam a todos os aspectos da vida dos detentos. Então, sim, o sistema judiciário pode se negar a prender alguém ou deixar encarcerado em suas instalações se eles não tiverem as condições mínimas para que tudo isso ocorra. A pena imposta a Grady foi um desdobramento surpreendente. Embora tenha sido condenado a 15 anos de prisão, sua pena foi revertida para o regime domiciliar em uma época em que não havia sistema de monitoramento. Essa decisão levantou sérias preocupações e trouxe à tona uma série de questionamentos sobre a justiça do sistema legal da época. No regime domiciliar, Grady estava supostamente cumprindo sua pena em casa. No entanto, na prática, essa medida provou ser completamente ineficaz. Sem um sistema de monitoramento adequado, o homem estava livre para circular e não enfrentava restrições significativas em sua rotina diária. Essa liberdade aparente gerou inquietação e medo entre aqueles que estavam cientes de sua presença na comunidade. A família de Grady, que havia sido vítima de sua violência anteriormente, enfrentava agora o desafio de conviver com ele novamente, sob o mesmo teto. A ausência, como dito, de uma supervisão adequada tornava ainda mais difícil garantir a segurança de todos os envolvidos. O resultado dessa decisão foi uma convivência insustentável. Após retomar o casamento com sua primeira esposa, Grady mostrou-se ainda mais agressivo, criando um ambiente hostil e caótico em casa. A falta de intervenção e supervisão permitiu que o seu comportamento violento continuasse e se agravasse, afetando assim todos que o cercavam. A controvérsia em torno do sistema domiciliar sem restrições concedido a ele destaca a necessidade de uma reflexão profunda sobre como nossa sociedade aborda a justiça criminal. A história sombria de Grady Franklin Stiles Jr. parecia ter atingido o seu ápice com um terrível assassinato do noivo de sua filha. No entanto, o destino tinha ainda mais reviravoltas preparadas para esse enredo trágico. Junto ao seu filho Henry, fruto de seu casamento anterior, sua esposa Teresa concebeu um plano sinistro para eliminar o marido, que se aproximava do fim da pena de prisão domiciliar. Em 1992, com um pagamento de $1.500, eles recrutaram Chris Wyant, um jovem vizinho de apenas 17 anos, para executar o plano macabro. Naquela noite fatídica, Chris invadiu a casa e disparou 4 tiros impiedosos na cabeça de Grady. O homem lagosta, que tinha passado por uma vida marcada por exploração e violência, encontrou seu fim de forma igualmente trágica e brutal. O jovem assassino, Chris Wyant, foi condenado a 27 anos de prisão por seu papel no crime hediondo. Enquanto isso, a esposa de Grady, Teresa, e seu filho, Harry, foram acusados de conspiração. O tribunal emitiu um veredito de 12 anos para ambos, mas a história ainda reservava mais surpresas. Ao longo do cumprimento de suas penas, tanto Teresa quanto Harry conseguiram reverter a sentença para prisão domiciliar. Essa reviravolta nos tribunais provocou indignação e descrença, uma vez que ambos haviam participado ativamente do planejamento e execução do assassinato. Por mais que o Grady tenha feito diversas maldades e ameaças com sua família, não é assim que se resolve as coisas com as próprias mãos, infelizmente. O destino dos envolvidos nessa trama sinistra parece se entrelaçar de maneira complexa e imprevisível. A escuridão que permeia a história de Grady
parece contagiar aqueles que o cercaram, resultando em um ciclo de violência e conspiração que chocou a todos. Essa história sombria é um lembrete assustador de como a natureza humana pode se desviar para caminhos obscuros e sinistros. O assassinato de Grady e os eventos que o seguiram são uma visão sombria da mente humana, revelando o pior que pode emergir em momentos de desespero, raiva, rancor, ou seja lá o que for. Além disso, a reviravolta nas sentenças de prisão domiciliar levantou questões na época sobre a eficácia e justiça do sistema judiciário. Além da habilidade de reverter penas tão severas para a prisão domiciliar, provocou dúvidas sobre a adequação das punições aplicadas a crimes tão brutais. Resta-nos então refletir sobre as sombras que habitam em cada um de nós e o papel da sociedade em buscar uma luz mais compreensiva e humana para iluminar os caminhos obscuros que se apresentam diante de nós. Nos recônditos mais sombrios da alma humana, a história de Grady Franklin Stiles Jr. ecoa como um grito silenciado pela crueldade do destino. Sua vida, marcada por deformidades genéticas e explorada em freak shows, desvelou segredos sombrios que culminaram em tragédias e violências inimagináveis. Nesta jornada tenebrosa, a família de Grady se viu enredada em uma trama sinistra, onde conspirações e reviravoltas se entrelaçaram, desafiando a própria noção de justiça e redenção. Assim, o véu se levanta, mas o enigma permanece. A história de Grady Stiles deixa-nos com questionamentos sobre os limites da empatia e do medo, e como as escolhas podem moldar nossos destinos de maneiras inesperadas. É nesse cenário assombroso que eu convido você a embarcar nessa viagem no canal Paralelo Metafórico, onde as narrativas misteriosas encontram o lar. O meu nome é Daniel e, através do meu Instagram, o Paralelo Metafórico, e do meu perfil pessoal, o danielbruno.db, convido vocês a se inscreverem no canal e acompanhar a continuidade desse trabalho. Caso possível, contamos com sua ajuda para manter as campanhas de apoio encontradas na descrição do vídeo e, assim, continuar desvendando os enigmas e segredos que habitam o limiar entre o real e o sobrenatural. E lembrem-se, nas sombras mais profundas, mistérios inimagináveis aguardam para serem revelados. Obrigado pelo carinho e atenção de todos. Não esqueça de deixar o seu like e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!